Mateus capítulo 3, a partir do verso 1. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo de camelo e um cinto de couro, e sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Amém? Eu quero pegar três textos aqui para nós trabalharmos um pouco essa noite. O verso 2, que nos fala assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O verso 6, o final do verso, que diz assim: confessando os seus pecados. E o verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Amém? Irmãos, o primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos, após nós crer na palavra do Senhor, o Senhor vir falar aos nossos corações. Primeira coisa que Ele vai colocar em nossos corações é que nós precisamos de um arrependimento, né? Nós não podemos prosseguir na vida cristã se não houver um verdadeiro arrependimento nas nossas vidas. Muitas pessoas crêem na palavra de Deus. Muitas pessoas vivem a sua vida confessando até mesmo Jesus, né? Mas se não tiver esse arrependimento diante de Deus, e o que é esse arrependimento, né? Nós não vamos desmarcar aqui, que nós ainda voltaremos, mas vamos em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo de número 2. Vamos ler o verso, a partir do verso 37. Atos capítulo 2, verso 37. O que está acontecendo aqui nesse capítulo? A igreja foi formada, né, quando lá no cenáculo desceu sobre aqueles 120 irmãos, né, o Espírito Santo descendo sobre eles, batizando-os com poder, né? Aí o discurso de Pedro, então, a partir do verso 14, falando a respeito do Senhor Jesus, pregando o Evangelho. Então chega no verso 37, aqueles que ouviram, eles falaram assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração
e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, a partir do momento em que esses irmãos, eles ouviram a palavra de Deus, né? A palavra, então, ela penetrou nos seus corações, levando, e esse compungiu-se o coração, foi como que se essa palavra tivesse perfurado o coração deles. E então eles reconheceram a grandeza de Deus e viram a pecaminosidade deles. Então eles puderam exclamar aos apóstolos, a Pedro e os outros apóstolos, o que nós devemos fazer, né? Então a palavra veio muito clara para eles. Pedro então respondendo: arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, arrependimento é a grande dificuldade do cristão de hoje, né? Nós vamos ver na palavra, porque a palavra ela deve trazer quando nós realmente nos arrependemos diante do Senhor, a primeira coisa que nós vamos fazer após nós sermos esse arrependimento é confessar os nossos pecados, né? Porque quando há um arrependimento, porque o arrependimento nada mais é do que uma mudança de direção, né? Eu era um pecador, eu fazia as coisas do meu jeito e tudo era feito conforme a minha vontade e o meu pensamento, né? Então, quando eu sou impactado com a palavra de Deus, aonde mostra que eu sou um pecador, essa palavra ela deve penetrar no meu coração e precisa, após essa palavra, a palavra de Deus diz que eu preciso crer. Após eu crer nela, precisa haver esse arrependimento. Porque o grande problema da maioria de nós, e uma grande quantidade de nós, a gente tem confessado o Senhor, e a gente tem crido no Senhor, mas não tem se arrependido do nosso pecado. Tem muitas vezes que nós confessamos, nós cremos no Senhor, e tem muitas vezes que o Senhor está trazendo o pecado lá de trás, para que haja um arrependimento daquele pecado, né? Porque senão nós não vamos avançar. E alguns pecados que nós cometemos lá atrás, o Senhor não vai requerer de nós ele. Mas o Senhor, então, aqueles que Ele trazer à nossa memória, precisa haver um arrependimento e até mesmo a postura nossa, né? Como pecador, precisa ter esse arrependimento, né? Porque senão nós vamos até mesmo confessar os pecados, e se não houver esse arrependimento verdadeiro na presença do Senhor, nós vamos andar achando que estamos andando diante do Senhor, mas nós não vamos produzir frutos de arrependimento, né? Porque o Senhor, Ele requer de nós, após o arrependimento e após nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor vai colocar algumas situações para nós, para ver se realmente houve esse arrependimento, que são produzir frutos de arrependimento. E o que é frutos de arrependimento? Primeiramente, eu quero ir lá em Ezequiel 42. Nós vamos ver uma situação ali em Ezequiel 42, aonde Nabucodonosor, rei da Babilônia, tinha invadido Jerusalém, tinha levado
tinha destruído Jerusalém e estabeleceu um governo ali, e ficou uma parte, um grupo de israelitas ali, e esses israelitas então fugiram daquele convívio que eles estavam ali, estavam querendo ir para o Egito. E nessa, irmãos, eu peço perdão aos irmãos, não é Ezequiel, é Jeremias. Então, quando acontece Jeremias 42, então quando esses cativos estavam fugindo, eles pegam o profeta Jeremias e fazem a seguinte questão com ele, né, que está aqui no 42, dizendo assim: então chegaram todos os capitães dos exércitos e Joaná, filho de Careá, Jezamias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentemo-nos a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por esse resto, porque muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer, né? Então aqui eles chamam o profeta e diz: ó, Jeremias, apresenta ao Senhor, nós éramos uma nação, hoje nós temos somos poucos, mas nós viemos humildemente na tua presença para que tu rogues a Deus, né? Para que Ele nos mostre o caminho. Veja então, seguindo no verso 5. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a vós outro. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Então, veja só, irmãos, como eles falaram e se colocaram na presença do profeta e roga ao Senhor, né? Então Jeremias falou: eu vou, aquilo que o Senhor me falar, eu trarei para vocês. E eles então no verso 5 falam: ó, seja o Senhor testemunha verdadeira, se nós não vamos fazer tudo aquilo que o Senhor te falar, nós vamos obedecer em tudo, né? Então o profeta sai, após ele receber a palavra do Senhor, né? Então Jeremias volta com a resposta, né? Quando o Jeremias fala com eles para que ele vai ao Senhor, né? Então aquilo que o Senhor fala para eles voltam. E então Jeremias explica para eles aquilo que Deus quer, né? Veja o capítulo 43. Tendo Jeremias acabado de falar
a todo o povo todas as palavras que o Senhor, seu Deus, palavras todas as quais o Senhor, seu Deus, o enviara. Então falou Azarias, filho de Osaías, a Joanás, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Né? Então aqui o que estava acontecendo? Se nós lermos a sequência de 42 a partir do verso 7, né? Jeremias vai ao Senhor, apresenta a súplica deles, e o que acontece? O Senhor diz para eles, para Jeremias: vai e dizem a eles que é para eles permanecer aqui nessa terra, que eu serei com eles, eles vão plantar, eles vão comer nessa terra, que é para eles não ir para o Egito, porque eles vão para o Egito correndo da espada, fugindo da espada, achando que a espada vai alcançar eles aqui. Só que na verdade, se eles forem para o Egito, a espada vai alcançar eles lá no Egito, né? Então eles ali, aquela palavra que eles falaram, ó, seja o Senhor testemunha naquilo que o Senhor falar para nós, nós vamos obedecer. Quando então Jeremias chega para eles e fala aquilo que o Senhor realmente falou para eles, eles falaram: é mentira isso que o Senhor falou, que não é para nós ir para o Egito. E se os irmãos continuarem lendo, os irmãos vão ver que eles desobedeceram e prenderam até Jeremias, levaram junto para o Egito, e lá no Egito a espada realmente alcançou eles, e foram mortos, a espada, a peste. Por quê? Porque houve uma desobediência. Então, irmãos, eles juraram que eles iriam produzir frutos de arrependimento. E o que é fruto de arrependimento? É aquilo que o Senhor tinha para eles, que era permanecer naquela terra, que não era para eles descer para o Egito, porque se eles fossem para o Egito, a espada iria alcançar eles. Então, quando eles receberam, por que eles desobedeceram? Porque no coração deles já tinha muito firme essa vontade de descer para o Egito. Eles nem precisavam ter, só perderam tempo, porque o coração deles já tinha definido que eles iriam para o Egito. A única coisa que eles queriam ouvir aqui, e o desejo deles é que o Senhor dissesse: ó, vocês podem fugir para o Egito. Para o quê? Para aliviar a consciência deles. Então, quando o Senhor dá uma resposta ao contrário para eles, eles falam: é mentira isso que você vem falar para nós, porque o Senhor não falou isso. Mas ali atrás eles mandaram Jeremias falar com o Senhor, né? Então, muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. Muitas vezes nós vamos fazer algum negócio e nós, muitas vezes, quantas vezes tem acontecido conosco de nós muitas vezes não levarmos a irmãos aquela posição nossa, porque nós já sabemos. Eu quero, vamos dar um pequeno exemplo aqui. Eu tenho no meu coração, eu tenho colocado a presença do Senhor, ir lá e comprar uma bicicleta, né? A bicicleta custa R$1.000, mas eu só tenho R$300. Não, eu vou lá na loja e vou financiar o resto, né? Aí o que acontece? Eu já tenho muito firme, aí eu vou para o Senhor: Senhor, será que isso é do Senhor para mim ir lá e comprar? E quando eu vou falar com algum irmão, eu de certa forma eu desvio o assunto com ele, porque eu sei que esse irmão vai dizer: irmão, não é conveniente você comprar uma bicicleta, porque a Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, né? Mas no nosso coração já está firme a saída lá, comprar essa bicicleta. Eu estou colocando algo pequeno, mas em muitas coisas nós fazemos a mesma coisa, né? Por quê? Porque nós já definimos no coração, nós nem precisaríamos falar, né? Então,
Muitas vezes nós não estamos produzindo frutos, né? Que é aquele ouvir o irmão e dizer assim, realmente a palavra de Deus diz que não é para nós devermos nada a ninguém, então eu não vou comprar bicicleta, né? Então não precisaria nem ir pedir para o irmão, porque a própria palavra de Deus já diz, né? Então a gente não coloca a situação, porque a gente já sabe lá no coração que está fazendo algo que não provém do Senhor, né? Então a gente acaba fazendo com que a gente busque aquilo que o Senhor não tem, né? Atos capítulo 19. Agora vamos ver o que é fruto de arrependimento, uma mudança de direção. Atos 19. Aqui em Atos 19, esse capítulo ele começa a nos falar que Paulo estava na escola em Éfeso, pregando o Evangelho. Aí, durante 3 meses, ele frequentou a sinagoga, ali onde falava do Senhor, mas quando houve um bater de frente com alguns irmãos lá, ele então se retira, pega um grupo e por 2 anos naquela cidade ele fica pregando o Evangelho. E ali, naquela cidade, é tão precioso que o verso 12, ele nos fala assim, depois dele pregar durante um espaço de 2 anos ali, o verso 12 fala assim, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus e aí a partir do verso 13 nós temos ali aquele relato de alguns judeus exorcistas numa família de 7 irmãos, aonde eles foram querer expulsar um demônio de um enfermo, de um possesso, e eles chegam ousadamente para esse espírito maligno e diz, eu vos conjuro no nome de Jesus a quem Paulo prega, né? E aí então esse espírito, ele fala, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora vocês quem são? Então o espírito aquele possesso de espírito pula neles e dá aquela peia neles, então eles fogem correndo, né? E a partir do verso 17 é que nós precisamos tomar agora. Chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que ali praticavam artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculando o seu preço, achou-se um montante de 50.000 denários. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então aqui, irmãos, nós podemos ver o que é fruto de arrependimento. Esses irmãos, quando eles ouviram a palavra, que eles foram impactados com a palavra de Deus, eles confessavam, né, publicamente as suas obras más. Eles confessavam quem eles eram, né? E tinha muitos ali que faziam artes mágicas e tinham seus livros
Então eles não olharam o cálculo, quanto que valia aquelas questões que eles tinham, mas eles só pensaram numa coisa: isso aqui não vale para nada, isso aqui deve ser queimado, isso aqui deve ser jogado fora, porque se eu der para alguém, tem um valor financeiro? Tem, mas se eu der para outro, eu vou estar passando essa maldição para outro, então isso deve ser queimado. Então esse é o ponto, irmãos, esse é o arrependimento, esse é o fruto de arrependimento, e isso é o que nós precisamos ter na presença do Senhor. Quando nós cremos na obra de Cristo, nós somos transformados, né? Não é mais nós quem vive, é Cristo quem vive em nós, e esse viver agora, que nós temos na carne, a Bíblia diz que é Cristo quem vive em nós, e a palavra de Deus diz que não é mais nós, e sim Cristo, né? Então como que esse Cristo está sendo manifestado no nosso dia a dia, nos nossos negócios, né? Então esse é o ponto, frutos de arrependimento, né? Nós não estamos falando, fruto de arrependimento é diferente daqueles frutos do Espírito, né? Fruto de arrependimento é você estar confessando aquilo que você é e recebendo aquilo que Cristo quer que você seja, né? Paulo, por exemplo, em Gálatas 2:20, uma realidade na vida de Paulo, né? Onde Paulo diz assim: estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim, né? Então, Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo, né? Perseguidor da igreja, aquele que encerrava os cristãos. Mas então o que agora esse Cristo que vivia nele podia produzir através da vida dele? Frutos de arrependimento, né? Então ele pôde agora, em vez de ser perseguidor da igreja, ele era um auxiliador da igreja. Ele podia cooperar com Cristo, aquilo que 2 Coríntios fala, 2 Coríntios 6. Nós somos cooperadores com Cristo, né? E através, quando há esse fruto de arrependimento, então nós podemos receber os frutos do Espírito, né? Porque primeiro nós não vamos receber o fruto do amor se realmente não tiver um arrependimento, se não tiver uma mudança de vida no nosso viver, né? Crer é uma coisa, a se arrepender é um processo. Primeiramente precisamos crer, nos arrepender, né? Para que então nós possamos receber o Senhor, né? Então esse processo precisa ser muito prático nas nossas vidas, porque senão nós vamos ficar patinando, querendo fazer algo, aquilo que Romanos 7 faz, né? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então ali porque dentro de nós há uma guerra espiritual entre a carne e se não houver um arrependimento verdadeiro, a carne vai dominar nós, né? Nós não vamos viver pelo Espírito. E a Bíblia diz que nós precisamos viver no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito, nós recebemos os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, né? Então, se não houver um arrependimento, não tem como o Senhor nos outorgar esses frutos do Espírito, né? Porque nós não estamos preparados
né? Aí, mas eu creio, né? A Bíblia lá em Tiago diz assim: você crê, você faz bem, porque até os demônios crê e tremem, né? Então, a questão de crer é o primeiro processo que eu creio, Senhor, né? Mas aí eu preciso ter um processo de arrependimento. E coisa que muitos de nós cristãos não temos. Muitos de nós cristãos ainda vivem uma vida prisioneiro do nosso passado, né? Nós fomos libertos, né, pela obra de Cristo, mas nós estamos tão presos, o inimigo ainda está nos mantendo prisioneiro por falta de arrependimento. E o arrependimento fala nós vimos lá, arrependei-os e confessar os pecados, e aí então produzir frutos de arrependimento. Então, muitos de nós não temos pedido perdão, porque confessar os pecados tem essa conotação que eu cometi algo com uma pessoa, né, e eu preciso me arrepender diante do Senhor, e o Senhor vai me capacitar a ir lá e pedir perdão a essa pessoa, né? E enquanto isso não houver, o inimigo está me mantendo prisioneiro, e eu não vou ter como receber os dons do Espírito enquanto essa questão não for tratada nas nossas vidas, né? E nós precisamos então ter essa posição. E o que é esses frutos? Nós estávamos até comentando essa semana que o Glênio, um tempo atrás, alguns anos já atrás, ele esteve conosco aqui, e ele falou que quando ele estava viajando para os Estados Unidos, ministrando a palavra lá, um camarada assaltou a casa do irmão dele e matou o irmão dele, né? Matou o irmão dele. Então, quando ele só soube quando ele chegou aqui, né? E aí aquilo diz ele que deu um ódio tão grande nele, no coração dele, por aquele assassino que estava preso. Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar nele, para que ele produzisse frutos de arrependimento, né? E ele relutou. O Senhor disse, e a palavra que veio no coração dele: assim como Deus em Cristo Jesus vos perdoou, assim perdoai vós também, né? E ele teve que relutar muito, mas o Espírito insistia com ele: você deve produzir frutos de arrependimento, você deve ir lá e perdoar. Mas como que alguém vai perdoar um assassino do seu irmão, né, que está ali recente? Mas o Espírito então continuou firme na palavra: assim como o Senhor em Cristo vos perdoou, assim como Deus em Cristo vos perdoou, assim perdoai vós, né? Aí ele percebeu que o perdão não dependia dele, era o próprio Espírito quem capacitava ele. Aí então ele buscou do Senhor, e o Senhor capacitou. Ele disse, quando ele foi lá na prisão e olhou para o assassino e disse: eu te perdoo, né? Parece que tirou um fardo de 1000 quilos das costas dele, né? Então isso é fruto de arrependimento, que o Espírito Santo vai trabalhar em nós. Não é nós que temos capacidade de produzir esses frutos, porque esses frutos é consequência de uma comunhão com o Senhor. O Senhor é quem vai nos capacitar a pedir perdão e a perdoar, né? Vamos um pouquinho mais. E quando nós estamos com muitas dificuldades de pedir perdão,
ou de produzir qualquer fruto que o Espírito queira que nós produzimos, não precisamos ir lá, mas em Mateus 11, o próprio Senhor Jesus nos dá o caminho, né? Ele diz assim, a partir do verso 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, né? Quando nós cremos que nós não temos condições de nos arrepender e de pedir perdão e de produzir esse fruto que o Senhor quer que nós produzimos, nós temos um caminho. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, né? Então, tomar sobre nós o jugo, a obra que Cristo realizou por cada um de nós. E aí Ele vai nos conduzir, Ele é quem vai nos levar a pedir perdão, a confessar os nossos pecados, né? Então, Ele que vai nos levar a esse processo de pedir perdão e de produzir esses frutos. Em Efésios capítulo de número 4, Efésios capítulo 4, veja o verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Então aqui é Paulo, né, prisioneiro do Senhor, e a palavra é inspirada pelo Espírito Santo, né? Então esse rogo aqui, nós podemos conotar que é o Espírito Santo que vem rogando a nós, né, que somos prisioneiros no Senhor, porque recebemos a obra de Cristo no nosso viver, na nossa vida, né? E Ele diz assim, para que nós possamos andar de modo digno da vocação a que fomos chamados, né? Então nós só vamos poder seguir, nós só vamos poder perceber a vocação de Cristo em nós quando realmente houver esse arrependimento e houver essa mudança de direção, né? Que nós não andemos mais como nós andávamos outrora. Veja aqui mesmo, em Efésios capítulo 2, verso 1 fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos, segundo as inclinações da vossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, né? Então esse era nós, antes de nós crer no Senhor. Mas agora, quando nós cremos, a palavra de Deus vem dizendo assim: eu rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. E aí ele coloca, após nós percebermos por que nós fomos chamados, aí ele coloca algo muito precioso no verso 2: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, e para a unidade do Espírito no vínculo da paz, né? Só quem pode expressar humildade,
mansidão, longanimidade, se esforçar para preservar esse espírito no vínculo da paz, somente aqueles que conhecem o Senhor. Porque quando nós conhecemos o Senhor, a gente percebe que isso aqui não está em nós. Humildade não está em nós, mansidão não está em nós, longanimidade nós não temos. Isso é atributos de Cristo, né? Essa é a vida de Cristo que se manifesta através de nós. Mas somente quando houver realmente, como aquilo que eu tenho insistido, e nós vamos insistir muito, arrependimento, mudança de direção, né? Porque senão nós nunca vamos poder receber esses frutos do Espírito, se não houver frutos de arrependimento, se não houver um arrependimento em nós, né? Então, irmãos, que preciosidade isso para nós, né? Poder perceber e andar do modo com que o Senhor nos chamou, né? Por que no nosso reunir tão poucos irmãos reconhecem por aonde é que eles foram chamados, né? Aqui nessa mesma capítulo 4, no verso 7, nos fala assim: e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? Então, a partir do momento em que nós recebemos a graça de Deus, a graça concede a nós, né, o dom que Cristo tem para cada um de nós. O Espírito Santo vai trazer a realidade que Ele tem para cada um de nós, né? Olha o verso 4. Há somente um corpo e um Espírito, como também fosse chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, né? E aí nem todos nós temos a mesma função, aquilo que fala lá em 1 Coríntios 12, né? Nós somos muitos, formamos um só corpo, mas nem todos têm a mesma função. E ali apresenta nós como um corpo humano, o corpo de Cristo como se fosse um corpo humano. Eu tenho muitos membros, né? Mas com muitos membros forma um só corpo. E cada membro do meu corpo tem uma função específica, né? Aonde a cabeça coordena todo o corpo. E assim nós, quando nós andamos e percebemos que nós devemos andar digno da vocação que nós fomos chamados, é porque nós precisamos de ter um arrependimento aos pés do Senhor para ouvir aquilo que o Espírito quer nos mostrar, né? Veja o que diz em Romanos capítulo 12. Mesmo verso 1: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né?
Então, irmãos, como nós precisamos, né? Aqui mais um rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que nós possamos apresentar o nosso corpo, né? O que é um sacrifício vivo? Né? É aquilo que o Senhor requer de nós, que não é mais nós quem vive, mas é Cristo quem vive em nós. Que o Senhor possa nos transpassar o nosso coração com essa palavra, sabe, de arrependimento. Porque eu vejo que é urgente, irmãos, nós cristãos, a gente vive uma vida muito light, uma vida muito superficial na presença do Senhor, né? Então que nós possamos adentrar um pouco mais na palavra de Deus, mergulhar um pouco mais fundo naquilo que o Senhor quer para cada um de nós, né? Para que então nós possamos desenvolver a nossa salvação. Como diz lá em Hebreus, desenvolvei a nossa salvação, né? Com temor e tremor. Que o Espírito possa realmente trabalhar em nós, irmãos. Na questão de arrependimento, e a consequência do arrependimento é nós produzir esses frutos desse arrependimento, né? Porque nós nunca vamos, todas as vezes que nós vamos nos arrepender diante do Senhor, é porque nós fizemos algo que não agradou ao Senhor, né? Então nós precisamos nos arrepender e ir em direção para que haja esse conserto, né? Ou seja, um perdão, ou seja, algo para que realmente nós possamos ter de volta essa comunhão íntima com o Senhor, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Amém?